Olá pessoal, tudo bem? Então na aula passada nós fizemos algumas configurações aqui no formulário de adicionar usuário e nessas configurações nós criamos aqui o campo confirma senha, ok? Se a gente for, por exemplo, adicionar algum registro agora, nós veremos que vai ocorrer uma falha aqui, ele não vai permitir com que eu salve esses dados. Isso porque o campo confirma senha não existe no meu banco de dados, ok? Então, eu não posso adicionar esse campo no banco, mas eu posso utilizar ele para fazer algumas validações. E a gente vai trabalhar, então, nessa parte agora. Então, como realizar a validação e como remover ele do banco de dados depois. A parte de validação do CodeIgniter e do Grocery CRUD, a gente pode visualizar, então, CodeIgniter Form Validation. O Form Validation é a validação do CodeIgniter. Apesar de nós estarmos trabalhando com o Grocery CRUD, o Grocery CRUD utiliza o CodeIgniter para estar fazendo as validações, ok? Então, se vocês entrarem nessa página aqui, vocês vão ter informações detalhadas sobre como funciona o esquema de validação do CodeIgniter. Aqui, o que a gente realmente vai precisar disso? Na parte de baixo aqui, nós temos uma tabelinha que tem todos os tipos de validação que o CodeIgniter pode fazer. Então, se o campo é requerido, se ele combina com alguma coisa, se ele é diferente, se ele é único, e assim por diante. Se é um IP válido, se é um e-mail válido. Ok? Nós vamos usar esse daqui, então, se ele combina com alguma outra coisa. E para usar o match, o que eu tenho que dizer? Match e o nome do item do formulário. Ok? Se eu não me engano, aqui em cima tem até um exemplo de como utilizá-lo. Então, password, ele é requerido e ele tem que combinar com o password. Então, vamos lá. Como que vai ficar aqui, ó? Então, eu vou criar um CRUD, ok? Set Hurling, então estou criando uma regra nova de validação. Essa regra vai servir para o campo confirma. E aí, o que eu vou dizer? Mets, ok? Então, vamos lá. Mets. E com qual campo que ele tem que combinar? Ele tem que combinar com o campo senha. Ok? Então, seria isso aqui. No setHuls, eu ainda tenho que colocar o nome do campo, como ele vai ser chamado. Então, vamos lá aqui. Eu tenho que colocar, entre aspas, confirma senha. Ok? Vou voltar lá, vou atualizar. Eu vou preencher qualquer nome, qualquer login. Senha 123, a outra senha 456. Administrador, data de nascimento, salvar. E ele vai falar, ó, o campo confirma senha deve ser igual ao campo senha. Se eu colocar 123 também, aí ele vai dizer que tem um erro, porque ele tentou salvar os dados e não conseguiu, porque esse campo confirma senha não existe no meu banco de dados, ok? Bom, a parte de confirmar a senha, ele está funcionando. Então, se eu colocar senhas diferentes, ele vai mostrar para mim que a senha não está casando, ela não bate. Aqui eu poderia usar qualquer um desses outros itens para também estar fazendo validação, tá? Então, se eu quisesse saber se o campo nome, por exemplo, ele tem mais do que ó, min length, então mínimo de tamanho. Então, se ele tem que ter, por exemplo, mais de 5 caracteres, então eu usaria o min length. Então, só para dar mais um exemplo de como a gente pode utilizar esses campos Hurling. Então, essas regras, que são do CodeIgniter, não do Grocery CRUD, mas ele utiliza. Então, por exemplo, o campo nome, ele tem que ter um min length de 5 letras, por exemplo. Deixa eu ver se eu escrevi length certo. GTH. Ok. Então, se eu tentar cadastrar agora um nome com 3 letras,
2, 3, 1, 2, 3. Opa. Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma coisa errada. Faltou definir aqui o nome do campo. Vamos lá, nome, tá? Então sempre eu preciso colocar o nome do campo, como ele é chamado e a regra de validação. Então vou atualizar o ABC, login qualquer coisa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, uma data, salvar. E vai falar, o campo nome deve ter pelo menos 5 caracteres. E aí então ele não aceitou com que o meu nome que tem menos caracteres. Agora foi. Então eu posso colocar isso também para senha, para dizer que a minha senha tem que ter um número mínimo de caracteres. Como que eu faço? Eu pego esse valor, coloco aqui um pipe, que é uma barrinha em pé, e colo ele. Então quer dizer o quê? Ele tem que ser isso e isso daqui também, certo? No caso da senha eu poderia colocar 6 caracteres, por exemplo. Então eu teria que ter no mínimo 6 letras. Então se eu clicar aqui em salvar agora, ele vai falar que o campo confirma a senha tem que ter 6 letras. Se eu quisesse para o senha, aí era só mudar. Bom, e para salvar? Então para salvar eu tenho que remover o campo confirma senha. Então eu vou criar aqui um CRUD callback before insert. Então callback é uma função que é executada por trás. Então ele chama antes de inserir alguma coisa, certo? E aí esse antes de inserir, o que é que vai ser executado? Eu vou colocar aqui, ó, um array this e o nome de uma função, remove confirm. Aqui na parte de baixo eu vou criar aquela função. Então public function remove confirma, e essa função recebe por parâmetro um post array. Então um array com os dados que foram enviados via post. Ok? Remove array. Remove confirma. Remove confirma. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um set. Então vou remover da variável post array o índice confirma, que é esse campo aqui que eu adicionei que não existia no formulário, ok? E vou retornar return a variável post array. Eu posso fazer qualquer modificação nessa variável antes de inserir, ok? E eu vou salvar e vamos testar aqui, ó. Então, atualizar, usuário Maria da Silva, Maria.Silva, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, usuário comum, data de nascimento, salvar. Salvou, Maria cadastrada, atualizar Maria cadastrada, ok? O que a gente poderia talvez fazer demais aqui? Geralmente, as senhas não são armazenadas em forma de números ou textos no banco de dados, elas são armazenadas em forma de hash, então como se estivessem criptografadas. Então, por exemplo, nesse remove confirma, além de remover o índice confirma do post, eu poderia criptografar a senha do usuário antes de inserir. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, post array. Então, um array com os dados que foram enviados do formulário, ok? E aí no campo senha vai receber o mesmo valor de senha, só que criptografado. Então, MD5 é uma funçãozinha que faz essa criptografia. Então, estou criptografando a senha e adicionando essa senha criptografada dentro da variável senha do array. Então, vamos ver como que vai
especificar. Então, adicionar Joana Maranhão. Opa. Joana Maranhão. Joana. Maranhão. A senha 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O tipo. A data de nascimento. Salvar. E aí lá no banco de dados agora, eu não vou ter mais a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho uma senha criptografada. Então, quem olhar o banco de dados não vai conseguir saber a senha da pessoa. Vai saber que é esse hash aqui, mas qual o valor ela não vai saber. Ok? Então, são algumas configurações que nós podemos fazer no Grocery CRUD para deixar o formulário mais elaborado, mais trabalhado, sem com que a gente precise ainda digitar várias linhas de código. Então, assim, eu fiz diversas configurações aqui. Se fosse para fazer isso da forma que a gente fez antes, utilizando os controladores e as visões, a gente teria que digitar muito código, muito mais código. Ok? Então, fica uma forma mais simples de estar trabalhando. Ok? Então, até a próxima aula. Um abraço.